A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Hoje a lição de jovens, segundo trimestre de 2022, nós estamos estudando o perigo das tentações com o nosso pastor Alexandre Coelho, não é isso? Pastor Alexandre Coelho, exatamente, gerente de publicação da nossa CPAD. Hoje a lição número 2 é a lição de jovens, lição número 2, 10 de abril de 2022. Adão e Eva querendo ser como Deus. O texto principal é Gênesis 3 e 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, está falando do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O resumo da lição é: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Os objetivos dessa lição: primeiro, compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva. Segundo, explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus havia falado para o primeiro casal. E terceiro, expor o custo da desobediência de Adão e Eva. Nós vamos prosseguir, mas eu quero te pedir que já deixe aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. O texto bíblico se encontra em Gênesis 3, de 1 a 11. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então veja que encontro terrível, né? Na introdução nós lemos: o tema tentação é apresentado nas escrituras sagradas em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro Adão, criado em estado de perfeição,
escapou de ser tentado e de ceder à tentação. Nós já vimos na primeira aula, se você perdeu, dê uma olhada na primeira aula, nós já vimos que a tentação em si não é pecado, ela é uma porta. Se ceder à tentação e pecar, aí está complicado o negócio. Então, nesta lição, nós veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper os limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza e perduraram até os nossos dias. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiéis a Ele. Desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. Então aqui nós vemos que todos nós estamos sujeitos à tentação. Todos nós somos tentados. Número 1, uma orientação dada pelo próprio Criador. Primeiro, a criação. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, ele colocou tudo no seu devido lugar, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade. Gênesis 2, de 8 a 15. Então, era um local já com tudo pronto, tudo preparado para o casal Adão e Eva viverem felizes para sempre. O homem, ele não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo. Então, ele tinha que cuidar e guardar o jardim. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus. Mas o próprio Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só. Então, nesse primeiro momento, era só Adão, o jardim e a natureza, e os animais. Então, como Deus constatou que não era bom para o homem ficar só, então o Senhor da costela do homem formou aquela que seria a ajudadora de Adão, a sua outra metade, né? Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal. Por isso, Satanás sempre vai tentar destruí-la com as suas muitas propostas enganosas. Então, entre um homem e uma mulher, né, há uma ligação, há uma forte ligação afetiva e emocional, né? Então, isso aí é muito importante, esse processo da criação do homem e da mulher. Segundo, criados sem pecado. Olha que coisa maravilhosa. O primeiro casal foi formado sem pecado, no estado de inocência, né? Estado de pureza, de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. Eles iriam viver eternamente e nós também. Agora nós vamos viver eternamente, mas vamos ter que passar pela morte, se não formos arrebatados antes disso com a igreja, né? As escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal, ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos
hoje, provisão, proteção e a presença dele. Então Deus nos garante, assim como garantiu Adão e Eva em estado de inocência lá no Jardim do Éden, Deus também nos garante, a mim e a você, provisão, proteção e a presença dele. Olha que coisa maravilhosa. Como diz o professor Isaías, dá vontade até de dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus aí, tá? Então, criados sem pecados. Terceiro, uma única restrição. Aqui é que mora o perigo. Eles só tinham uma proibição, uma restrição. Só tinham uma coisinha para obedecer. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 16, 17. Não nos é dito no livro do Gênesis o formato, a aparência ou o tamanho desse fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde estava e como era a sua aparência e o seu fruto, tá? Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Aquilo era extremamente proibido. Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhes dera. Então eles entenderam perfeitamente a ordem que Deus havia dado para eles. Não ficou nada obscuro, nem dubiedades, tá? Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer e nas consequências de suas ações. Nós estamos falando aqui do livre-arbítrio, né? O poder de escolha que o homem tinha, né? de reflexão sobre o que iria fazer, sobre o que não iriam fazer, as consequências das suas ações. Então, tudo isso Deus permitiu e deu ao homem. Adão e Eva tinham, essa palavra aqui, irmãos, devemos tomar muito cuidado, tinham autonomia para obedecerem a Deus ou rebelar-se contra ele, ou desobedecer a Deus, né? Rebeldia, desobediência, tá? Então Adão e Eva, eles tinham autonomia. Eles podiam decidir, podiam escolher, como de fato eles o fizeram, tá? Cuidado com essa palavra autonomia, que é um pouco parecida, tem o mesmo campo semântico de independência. Se você for olhar na raiz da palavra autonomia, você vai encontrar lá também independência. Quantas pessoas querem ser independentes? Independentes de pais, independentes de igreja, independentes de pastores, independentes até de Deus, né? A pessoa decide a vida dela, o que ela vai fazer, o que ela quer fazer, né? E nem pergunta para Deus, nem pede opinião aos mais velhos. Nós vivemos uma época meio de rebeldes e rebelados, né? Devemos tomar muito cuidado com isso, né? Então, uma questão aqui a ser pensada é como Eva poderia ter resistido à tentação? Seguindo essas diretrizes, precisamos compreender que, conforme nós vimos na primeira aula, ser tentado não é pecado. Não cometemos pecado até o momento em que cedemos à tentação. Isso nós já vimos na aula anterior. Então, para resistir à tentação, primeiro, nós temos que orar pedindo para resistir. Segundo, correr, algumas vezes literalmente, né? Como foi o caso de José, Davi. Dizer não quando confrontados, quando sabemos o que
que aquilo é errado. Tá? Em Tiago 1:12 nos conta as bênçãos e recompensas para aqueles que não cederam à tentação. Tá? Então, é mais ou menos isso que Eva também, né, ela poderia ter feito, mas ela sabia fazer, mas não fez. Tá? Número 2, serás como Deus. Isso aqui é diabólico, isso aqui vem lá do inferno, mas começou lá na eternidade passada, lá no céu. Tá? A dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus, ou seja, do fato de Deus não ser totalmente confiável. Quem cede à tentação e peca, acredita que Deus não é suficiente para preencher as suas necessidades. É isso que quem cede à tentação está mandando esta mensagem. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamos: Deus realmente vai suprir as minhas necessidades? Que é um questionamento. Ou diante de uma situação perigosa, nós questionamos: o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? Será que Ele vai mesmo me guardar? Então, a palavra de Deus afirma, né, na lição que nós estamos vendo, que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher. Chegou ali devagar, com a conversinha mole, e começou a conversar com ela por meio da serpente. Então, o diabo entrou na serpente, usou a serpente para poder conversar com a mulher. Talvez eu e você ache estranho, mas é bem provável que naquela época isso acontecia normalmente, né? Os animais conversarem com as pessoas, não sei. Ou Adão e Eva tinham essa capacidade de falar a linguagem dos animais, enfim. Mas aqui o diabo entrou na serpente e conversou com a mulher. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa. Então aquilo ali para a mulher, aquele diálogo talvez não fosse nenhuma novidade. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. É aqui que está o problema. Aí ele cita Gênesis 3:2. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele faz uma pergunta, mas na verdade ele não estava muito interessado nessa pergunta. A mulher respondeu que, exceto uma, as demais árvores lhes eram permitidas. Né? Ou seja, essa pergunta ele está falando, né? Ele está fazendo uma pergunta ao contrário. Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, ela podia comer de todas, menos de uma. Então veja que ele já coloca aí uma semente de dúvida, né? De capciosidade. Contudo, a serpente então continuou falando de modo astuto, como é típico dele, e afirmou ao casal, Gênesis 3:5, agora ele já vem forte, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, o dia que comer do fruto, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que golpe sujo. As palavras do diabo foram direto ao coração de Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial. E mais ainda, com a possibilidade de eles serem como o próprio Criador. Olha o sentimento terrível. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu. Isaías 14:14. Da mesma forma que ocorreu a queda
do ser que fora criado para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher. Mesmo sentimento de soberba, de orgulho, de querer ser como Deus, de querer ser igual a Deus. E hoje em dia há muitos homens na face da terra querendo ser como Deus, ou por causa do seu poder político, poder religioso, poder financeiro, pessoas que se acham iguais a Deus, ou às vezes até mais do que Deus, né? Os filósofos, por exemplo, né? Número 2, se abrirão os vossos olhos. Então, num primeiro momento, semeou a dúvida. Segundo, afirmou para Eva, se abrirão os vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. É uma coisa maravilhosa, sem precisar sofrer nada, sem precisar nenhum sacrifício. Saber mais do que era preciso, no caso do primeiro casal, não estava atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. Então o problema aqui era problema de caráter, de obediência. Não é pecado buscar o conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar a sabedoria e o conhecimento, Provérbios 4 e 7. Entretanto, ela nos adverte a que não nos apoiemos somente na nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor, Provérbios 3 e 5. Deus tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas há coisas que não nos é reservado saber. Tá? Então tem coisas que para nós, por enquanto, são proibidas, pertencem ao mundo da eternidade. Nós só saberemos quando lá chegarmos. Tá? Então aqui, nessa questão do conhecimento, de adquirir o conhecimento, sabedoria e conhecimento, nós somos incentivados. Mas mesmo que tenhamos conhecimento e sabedoria, nós temos que confiar em Deus acima de tudo, esperar em Deus acima de tudo, depender de Deus, que foi o que Eva aqui e Adão não conseguiram, tá? E aí vem o 3, sereis como Deus, né? Veja que a coisa foi gradativa. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como Deus, seriam como o Criador. Olha que coisa absurda. E o mais absurdo é eles acreditarem nesse absurdo. Como é que eles, sendo criaturas, iriam ser parecidos com o Criador? Iam ter o mesmo poder do Criador? É algo tão ridículo, tão absurdo, mas em que aspecto? Na glória que Deus manifestava ou no seu poder criador? Em nenhum dos atributos de Deus. Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes, ou seja, a morte. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. Tá? Então aqui eles não conseguiram resistir, à ordenança de Deus e desobedeceram. E o que eles ganharam com isso? A morte, a queda e a morte. Pensando, será que foi a busca pelo conhecimento que derrubou o primeiro casal? De acordo com o que nós lemos aqui, pensamos, será que foi isso? Ponto importante. O que derrubou o primeiro casal não foi a busca do conhecimento, e sim a desobediência a Deus, que já os havia orientado acerca de suas ações em relação ao fruto.
Então, o pecado aqui de Adão e Eva foi a desobediência, não foi o fruto, né? Não foi querer isso ou querer aquilo, foi a desobediência a Deus. Vamos ao tópico 3, estamos caminhando aí para o final. O custo da desobediência. Primeiro, afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Em sua onisciência, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus conhece tudo. O Senhor já sabia do ocorrido, é lógico que Deus já sabia. No entanto, ele não perguntou a Adão, por que você pecou? O Criador perguntou, onde estás? Então veja que a pergunta é diferente. Não é por que você pecou, mas é onde você está. Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendessem o que fizeram, o que eles tinham feito, o erro que eles tinham cometido. O onde estás representava uma posição de afastamento da presença de Deus. Então, o local do pecado deles era onde eles estavam em relação a Deus. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, ele era o responsável pela sua esposa e juntamente com ela, por obedecer às orientações que havia recebido de Deus. Ou seja, Adão, ele era a autoridade espiritual delegada por Deus ali. Então, ele era o responsável, tá? Pela Eva, pelo jardim e por obedecer às ordenanças de Deus. Tá? Então, nós temos aí o afastamento de Adão e Eva, se afastando de Deus. Segundo, problemas entre o casal. Olha que novidade, né? Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. Aqui já aparece, né, o rompimento aí da pacificação entre marido e mulher. Adão, questionado por Deus por sua desobediência, aponta para sua esposa como a fonte que o induziu ao erro. Ou seja, ele joga a culpa na sua mulher, em Eva. É curioso como ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Quando ela deu o fruto para ele, ele comeu. Não raro, agora vem a aplicação, temos a tendência de buscar um culpado para a nossa própria torpeza. Acabamos surpreendidos pelo confronto da nossa consciência e da voz de Deus. E a primeira coisa que fazemos é procurar arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar a nossa falha. Então, quando somos confrontados pela nossa consciência e pela voz de Deus, nós procuramos uma desculpa, procuramos um culpado pelo nosso ato praticado. Por sua vez, então, Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como a raiz da sua desobediência. Então, tanto Eva quanto Adão não entenderam que eles eram responsáveis pelas suas atitudes e que, por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, ou seja, a tentação, eles eram culpados por escolher e colher os resultados de suas ações. Então, eles escolheram desobedecer a Deus, eles escolheram comer do fruto, tá? E com certeza também iriam colher os resultados daquilo que eles fizeram, dessa desobediência. Então, Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio e das conversas com Deus ao fim do dia. Ao dar ouvidos a Satanás, eles se posicionaram em contrariedade ao que
conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. Ou seja, eles cederam à tentação de serem independentes de Deus. Eles cederam à tentação e desobedeceram à ordem do Criador. Número 3, então, a morte como consequência. O que o inimigo não disse, óbvio que ele nunca diz, foi o preço que o casal pagaria pela desobediência. E qual era o preço? A morte. E a morte não só para eles dois, mas para todo o restante da humanidade. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter no coração do primeiro casal toda a orientação que Deus dera. Isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. E uma vez questionando, crer que é possível ultrapassar os limites por ele propostos, sem ver lá na frente as consequências. Então a gente só vê aquele momento, né? Não sabemos, né, as consequências no futuro. Muitas vezes não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que ele delimitou como consequências para os nossos atos. A gente despreza, né, como se a gente soubesse alguma coisa, soubesse mais do que Deus, tá? A busca pelo conhecimento jamais será vista como um mal. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento, foi um falso conhecimento, né, que eles não se deram nem ao trabalho de pesquisar. Obedecer a Deus é uma escolha nossa e é sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus e as consequências dessa decisão trouxeram maldição, tanto para eles quanto para a natureza. Então toda a natureza também foi amaldiçoada, todos os seres humanos foram amaldiçoados através da desobediência de Adão e Eva à ordem de Deus. Então veja o preço que nós, seres humanos, que toda a Terra, todo o ecossistema, todo o universo está pagando por causa da desobediência de Adão e Eva. Na conclusão, então, nós temos que o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Olha que paradoxo, né? Eles não somente descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Ou seja, eles ainda acharam que Deus tinha mentido. Não, ninguém vai morrer. Mas na verdade quem mentiu foi o diabo. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguirão. Então, todas as vezes que formos tentados, muito cuidado, ore a Deus, pedindo graça para resistir, né? Corra, se for preciso, saia correndo, fuja, tá? Diga não quando você for confrontado com o que você vê e percebe que é errado. Então, hoje, na lição 2, do dia 10 de abril de 2022, nós estudamos sobre Adão e Eva querendo ser como Deus. Cuidado com esta vaidade, com esse desejo de ser igual ou maior que Deus. Nós somos apenas seres humanos, vasos de barro, e dependemos de Deus para tudo. Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso vale a pena obedecer a esse Deus tão maravilhoso. Que Deus te abençoe e te guarde.
A paz do Senhor, deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.